E vem conferir a análise do quarto episódio de House of the Dragon. E lançou o quarto episódio de House of the Dragon. Episódio esse que eu chamo de episódio respiro. Porque, diferente dos outros episódios, eu considero esse um episódio respiro porque ele não foca em desenvolver apressadamente vários núcleos, apresentar personagens novos, trazer elementos muito antigos para a série e fazer com que vários núcleos sejam desenvolvidos do nada. Eles focam nesse episódio em sim, fazer com que a história ande, fazer com que os personagens avancem alguns conflitos apresentados desde o primeiro episódio da série, mas o foco principal do episódio é você acalmar o que estava acontecendo até agora e pensar mais em desenvolver os personagens. Dá tempo de tela, principalmente para Rhaenyra, pro Daemon, pro Viserys e até pra Alicent e até o Otto um pouco, pra gente conhecer um pouco mais desses personagens, saber um pouco mais do que eles pensam e fazer com que, dessa forma, vendo como eles pensam, vendo como eles agem, sabendo como eles pensam, criando uma ligação maior, criando dessa forma um vínculo maior com eles, fazendo com que no futuro da temporada ou em próximas temporadas que tiver, quando tiver um conflito maior, quando você tiver que ver um lado ou outro, ter que torcer para um lado e ver o destino de algum deles, você sentir esse destino, porque esse episódio fez com que você conhecesse mais eles, criasse uma ligação maior com eles, para que lá na frente você sentisse as decisões dele. Até algumas decisões duvidosas, você vai querer até passar um pano para eles, exatamente porque você criou uma relação com eles criada nesse episódio. Então por isso que esse episódio é tão importante. Não que os outros episódios não sejam excelentes e importantíssimos. Cada episódio é excelente e importante pelo seu motivo específico até agora. O primeiro episódio, ele é muito bom, excelente, porque ele é um episódio que consegue introduzir perfeitamente a série para quem nunca tinha visto Game of Thrones e ao mesmo tempo trazer as pessoas de volta para saber como vai ser esse universo que eles vão ver, estabelecer esse universo para eles. Então é uma excelente apresentação. O segundo episódio, ele tem muitos núcleos, muitos personagens novos e ele foca em apresentar para o público quais vão ser os principais conflitos da temporada. E isso também é excelente feito daquela forma. O terceiro episódio, ele é fundamental para mostrar a diferença dos personagens. Quem é cada personagem desse universo e quais são os pensamentos um pouco dele, já desenvolvendo alguns conflitos que vão ser importantes para a temporada, obviamente. E ele também é excelente por causa disso. Mas nenhum desses episódios você foca muito nos personagens principais, dando tempo da gente ver o que eles pensam, ver alguns diálogos mais interessantes, que não é sobre destino do mundo, destino do reino. A gente precisa ver diálogos entre eles, de diálogos mais pessoais, assim como acontece nesse episódio, quando a Rhaenyra conversa com o Daemon na língua dos Targaryen. Isso é super legal, que mostra como eles se consideram como algo superior, falando de um idioma onde só os dois podem falar. Um diálogo super pessoal entre eles. Da mesma forma como eles fazem na cidade. Esses diálogos não tem nos 3 primeiros episódios quase nunca, porque o foco era muito mais apresentar os conflitos, apresentar a história, resolver algumas coisas para começar realmente a focar no que a série quer focar. Então esse episódio é importante por causa disso. É por isso que ele é um episódio de respiro, porque ele não é apressado, ele não quer desenvolver simplesmente os núcleos que estão aparecendo até agora. Ele quer que o público crie uma relação maior com os personagens principais da série, e isso eu acho que ele faz com maestria. Eu já conheço os personagens porque eu já li o livro, mas mesmo assim, vendo a série, eu senti que algumas coisas estavam sendo um pouco apressadas, e aqui eles fizeram esse respiro pra gente sentir mais isso. E algumas coisas que eu até reclamei no episódio 3, eles, com essa pausa, com esse respiro, eles conseguiram apresentar um pouco mais. Porque, como por exemplo, a relação do Viserys com a Alicent. A gente não fazia a menor ideia de como era a relação deles. A gente sabia que eles eram casados, sabia que teve uma parte do cortejo de um com o outro, e até a parte do Otto meio que por trás, fazendo com que a sua filha Alicent conquistasse o rei. Mas como era a relação deles? Eles tinham uma boa relação? A gente não sentiu nada disso no episódio 3, porque não tinha tempo para isso. Um episódio de respiro, que faz com que você tenha tempo de desenvolver os personagens, faz com que mostre aquela cena triste do Viserys e a Alicent tendo relações sexuais, ela olhando para a parede, não tendo sentimento nenhum. Outra coisa que o episódio 3 também passou correndo, mesmo já tendo passado de 3 anos, era falar um pouco mais sobre a doença do Viserys. Aqui, o episódio consegue parar para mostrar que a doença cresceu, para mostrar que ele tem vários pedaços do corpo com hematomas que ele só tinha no primeiro episódio, num lugar das costas. Agora já tem nas costas inteiras, nos braços,
é algo super interessante que esse episódio deixa. E outra coisa super interessante é na parte da Rhaenyra com o Daemon, que também nunca seria possível acontecer num episódio que estaria mostrando muita coisa ao mesmo tempo. Porque quando você mostra, por exemplo, vários conflitos acontecendo, se você para o episódio para mostrar a Rhaenyra e o Daemon dialogando sobre a vida deles, e até aparecer algo que não é tão importante para uma coisa grandiosa que o episódio está acontecendo. Mas nesse episódio, isso encaixa perfeitamente. E você entende a relação deles, você entende por que ela se conquistou por ele naquele momento, e você entende o que ele queria fazer. E por que ele recuou. É muito legal ver isso, é muito legal ver esse relacionamento dos dois, como vai ser desenvolvido ao longo da temporada. E é mais um conflito que eles colocam bem pouquinho e que você sabe que vai ser importante pro futuro, porque não tem como não ser. Eu também gosto bastante de uma outra coisa que o episódio faz, que seria já apresentar algumas pequenas coisas pro futuro da série. São aquelas pequenas sementinhas que vão sendo colocadas e que você sabe que no futuro vai ser importante, mas que não precisa super se desenvolver. E aí também vai um pouco de coragem dos roteiristas, porque eles mencionam vários nomes, vários lugares, vários conceitos de Game of Thrones, que quem viu a série Game of Thrones provavelmente não lembra quem são, não lembram quem que fez aquilo. Tem nomes que nunca apareceram nem em Game of Thrones e nem em House of Dragon ainda, de pessoas do passado, e que provavelmente não vão aparecer em nenhum momento, e que eles não têm coragem de colocar e tomar coragem pros roteiristas. Mas o que eu falo de algumas sementinhas é, por exemplo, no primeiro episódio eles mencionam Dorne, e eles falam como Dorne é uma cidade que não respeita o rei Viserys, e como eles a qualquer momento poderiam atacar. Aquilo já foi falado no primeiro episódio. No segundo e no terceiro eles mencionam Dorne de certa forma bem curtinho, e aqui mais uma vez, quando eles estão, quando a Rhaenyra está lá na frente dos seus pretendentes, eles mencionam Dorne mais uma vez, falam que seria um ótimo lugar para proteger os Targaryen de Dorne. Então, é elemento que vai ser introduzido que pode ser que não apareça Dorne em nenhum momento da primeira temporada. Mas numa segunda, numa terceira, você pode ver eles tentando invadir um começo de uma guerra, algo mais interessante que a série pode criar do zero, pode criar, a partir do que a série também pode ter o seu momento de criar algumas coisas que eles querem. Outra coisa também, por exemplo, é toda aquela adaga que ele apresenta desde o primeiro episódio e que vai ganhando, que vai ter uma importância lá em Game of Thrones, mas que também vai ter uma importância nesse universo agora. Então é bom ir colocando ela aos poucos. O relacionamento da Alicent com a Rhaenyra, que seria uma coisa que não teria espaço, também é algo interessante pro futuro, e eles vão colocando mais tempo de tela aqui. Tanto que tinha uma cena no episódio 3, onde a Alicent e a Rhaenyra iriam ter uma discussão que foi cortada. Então eu gosto muito disso, como eles conseguem colocar pequenas sementinhas desde o primeiro episódio, mas aqui mais forte, só mencionando bem rápido, alguma fala bem por cima, mas que você sabe que vai ser muito importante pro futuro. É uma série que mostra como o roteiro também é muito inteligente em saber colocar a frase certa na pessoa certa para falar. Eu também gosto bastante porque como a série consegue fazer grandes viradas que faz com que você já pense, bom, então o que vai acontecer a partir de agora? Desde o primeiro episódio isso acontece, quando o Viserys tira o Daemon do trono e você pensa, o que vai acontecer agora? Onde a série vai se desenvolver sem o Daemon perto? Aí o segundo episódio tem a parte do Corlys ir para os lugares dos caranguejos. Você pensa, bom, o Corlys está com o Daemon agora. O que vai acontecer a partir de agora? E quando eles vão vir contra o reino, eles vão destruir, a série quer que você tenha esse pensamento. E o terceiro episódio e agora que o Daemon ganhou a guerra, como vai ser a relação dele de volta pro castelo? E o quarto episódio, mais uma vez, consegue fazer essa boa virada final, fazendo com que mostre que o Viserys não confia mais no Otto. Essa cena, toda a sequência final do episódio, ela é importante por dois motivos. O primeiro é porque esse sentimento de o que vai acontecer a partir de agora. O Otto era praticamente o mindinho, ele é o mindinho junto com o Varys desse universo até agora, né? Porque ele tem os seus passarinhos pela cidade que dão informações pra ele, ele trabalha no escuro desde sempre. O diálogo do Viserys falando do seu avô, falando do seu pai, é super interessante para mostrar como esse personagem é interessante e pode crescer ao longo da série, o Otto. E aí você pensa quando acaba o episódio, e agora, como é que vai ser sem esse cara que influencia ele? O Daemon vai influenciar mais seu irmão? Quem vai ser o mão do rei a partir de agora? Então é super interessante isso. Além disso, também é bom por outro motivo, que é o Viserys mostrar que ele é um rei bobo, que todo mundo realmente influencia ele, mas que talvez ele começou a perceber a partir desse momento que ele não pode mais só reinar sendo um rei
que não se preocupa tanto com os afazeres de reino. Então é um episódio, como eu falei, eu achei esse episódio excelente por tudo isso, por como eles trabalham os personagens, até o Sr. Criston Cole, que é o cavaleiro da guarda pessoal da Rhaenyra, ele também teve uma ótima participação e eu sei que ele vai ser importante pro futuro. E além disso, obviamente, a série, eu tô só elogiando a parte de como o episódio foi construído, de como eles conseguiram desenvolver bem os personagens, fazer com que a gente crie mais uma ligação com eles. Mas olha, a série também ganha em outros pontos que já tô falando desde o primeiro episódio, que é a parte técnica, desde o CGI, passando pela fotografia, como eles conseguem deixar todos os lugares vivos. É muito bom ver isso, ver como as roupas de cada personagem varia muito e você consegue perceber que eles não são dos mesmos lugares. É a produção da HBO altíssima, como sempre. Episódio, inclusive, que tem aquela marca da HBO de ter muita cena de sexo, algumas até mais gratuita do que realmente precisava. Não que isso seja um problema pro episódio, mas é sempre aquela marca da HBO que eles marcam, não só em Game of Thrones e House of the Dragon, mas todas as séries dele. Mas de modo geral, é isso que eu tinha mais pra falar do episódio. É um episódio excelente, porque não porque pode ser que quando você vê a temporada como um todo, vai ser aquele episódio que você nem vai lembrar tanto dele, porque ele não tem aquela cena de impacto, aquela cena que você olha e pensa, nossa, aconteceu isso naquele episódio. Mas quando você vê ele separado, você vê como ele foi excelente. E tem muito, e esse episódio vai ser aquele episódio que quando você vê lá na frente, você pode, mesmo você não lembrando dele, você vai perceber que esse episódio foi fundamental para você gostar de muitas coisas futuras, porque como eu falei lá no começo desse vídeo, ele foi fundamental para fazer com que você criasse uma relação forte com vários personagens principais da série. A série, como já falei, ela tá me agradando como um todo, e agora é esperar ver como vai ser esse quinto episódio, que provavelmente, pelo caminho que eles estão tomando, vai voltar a ser um episódio que vai ter muito mais conflito, muito menos tempo para ter esse respiro que eu falei agora. É exatamente isso. Esse episódio vai ser fundamental pro quinto funcionar, por exemplo. Porque esse episódio teve a parte do respiro para o quinto episódio chegar e trazer e voltar com os núcleos, voltar com vários conflitos. Como vai ser agora a relação do público, do povo, sendo que a Rhaenyra aceitou com que ela vai casar, que vai ser com o Laenor, o filho do Corlys. Então, tudo isso vai ser importante pro episódio 5 e só vai funcionar muito bem porque você viu esse respiro desse episódio 4 e sabe qual é mais do pensamento dos personagens principais. Então agora é esperar o episódio 5. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do quarto episódio de House of the Dragon? O que você espera do quinto? Você gostou mais de conhecer mais do Daemon, da Rhaenyra, do Viserys, da Alicent, de todo mundo dessa série? Ou você achou que a série foi muito parada? Comenta aqui embaixo, fala o que você está achando da série como um todo. E eu volto no próximo vídeo.